Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez está chegando, queridos, a este canal, amados, eu tenho um imenso prazer de cumprimentar a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para todo o sempre. Meus amados, Provérbios capítulo 15 e o versículo 3 está escrito: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Glória a Deus. Eu quero nesta oportunidade agradecer a Deus pela mesma. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que tem nos acompanhado, tem tirado minutos do seu tempo, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue, queridos, te abençoando, te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Amados, o versículo em que lemos nesta oportunidade nos mostra que o ser humano, por mais que ele tente, por mais que ele procure se esconder do olhar de Deus, ele jamais vai conseguir. Entre os atributos de Deus, eu quero mencionar dois, apenas para nossa meditação. Deus tem dois atributos, chamado onisciência e onipresença, entre vários atributos que Deus tem. Eu quero falar da sua onisciência e da sua onipresença. Significa que Deus, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus vê tudo. Deus contempla tudo. Deus sabe de tudo. Antes que nós pronunciássemos alguma palavra, o Senhor já sabia, o Senhor já sabe o que vai sair dos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas com um pensamento pobre, falido, que pensa que faz alguma coisa e está praticando algo escondido de Deus. O ser humano, ele consegue se esconder do olhar humano, do olhar do ser humano. Aí ele consegue se esconder. Por quê? Porque o ser humano, ele tem um olhar limitado. Mas Deus não. Os olhos de Deus, diz a palavra, estão sobre toda a terra, queridos. O ser humano não consegue se esconder do olhar de Deus. Deus vê tudo. Deus vê a sua peleja do dia a dia. Deus conhece a sua aflição. Deus te vê no momento em que você está angustiado. Deus te vê no momento em que você está triste, você está cabisbaixo, você está querendo desanimar de algum propósito. Deus contempla tudo. Deus sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece as nossas limitações.
sabe até onde somos capazes de chegar. Deus conhece a nossa estrutura por completa. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque nós fomos formados por Ele. E quem trabalhou na nossa matéria, quem trabalhou na nossa vida, quem nos formou, sabe das nossas condições. Louvado seja Deus. E o escritor aos Provérbios, este versículo principalmente, ele nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. O marido se esconde da esposa. A esposa se esconde do marido. Mas dos olhos de Deus não consegue se esconder. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos de errado, ou bom ou errado, está sobre o olhar do Senhor, o olhar de Deus. Ele vê todas as coisas. Ele consegue decifrar todas as coisas. Então não adianta o ser humano cometer um deslize, não adianta o ser humano fracassar, não adianta o ser humano cometer alguma infração e achar que está distante do olhar de Deus. Não, senhores. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você tentar fazer as coisas entre quatro paredes e tentar esconder da pessoa, tentar esconder do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor, porque até você pode tentar esconder e conseguir esconder do olhar humano, mas do olhar de Deus você não vai escapar. Do olhar de Deus você não vai obter êxito de maneira alguma. Louvado seja Deus, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. É como já disse e quero voltar a afirmar nesta oportunidade. Deus vê o teu sofrimento. Deus sabe até onde você é capaz de chegar. Deus conhece as tuas escrituras. Agora quero lhe confortar e dizer algo nesta oportunidade. Em meio às lutas, em meio ao sofrimento, você não está só. Você não está desamparado. Você não está desprotegido. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. O olhar de Deus está sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Agora perceba-se. Analise comigo que Deus está vendo não somente as coisas boas. Ele também está vendo as coisas erradas que nós praticamos no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você cometer algo errado e achar que você não vai ter uma punição. Bendito seja Deus. Queridos, muitas pessoas, eles se enganam. Muitas pessoas têm um pensamento equivocado quando ele acha que ele vai praticar o mal contra alguém e que ele não vai ter a punição. A palavra de Deus é fiel. Deus é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é verdadeiro. E aquilo que a gente pratica de errado, a maldade que a gente pratica contra o nosso irmão, contra os nossos amigos, tenha certeza de que você irá sofrer as consequências. Louvado seja Deus. Porque Deus, além de ver tudo, nada escapará do olhar de Deus. Nada escapará da sua punição. Mais cedo ou mais tarde, a palavra de Deus diz que aquele que faz o bem, com certeza, ele vai colher o bem.
Mas aquele que pratica o mal, ele vai ficar com as consequências dos seus hábitos, das suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Disso aí você pode descansar, porque você não vai conseguir fazer nada sem que Deus não veja, sem que Deus não esteja contemplando. Porque o próprio escritor, e perceba-se que esse livro não foi escrito por qualquer um. Quem escreveu esse livro foi o rei Salomão, o rei mais sábio que já existiu nesta terra. Veja bem que Salomão, ninguém melhor para deixar claro, louvado seja o nome do Senhor, do que o rei Salomão. Louvado seja Deus. Então, ele descreve, ele deixa escrito, ele deixa para a gente meditar que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aonde você estiver, por onde você andar, aonde você entrar, não pense que você vai estar oculto ao olhar de Deus. Não, senhores. Você não vai se esconder, conseguir, melhor dizendo, se esconder do olhar de Deus. Você não vai conseguir se ocultar do olhar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você pratique coisas erradas, Deus está vendo. E ele deixa bem claro que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando. Quando ele fala a palavra contemplar, significa que Deus está vendo. Deus está presenciando. Deus está vendo tudo que o ser humano está fazendo, contemplando os mal, veja bem, e os bons. Então significa que Deus está em todos os momentos da história. Significa que ele não está vendo só as coisas má que você faz. Ele também está vendo as coisas boas. Mas ao mesmo tempo em que ele presencia, que ele vê as coisas boas, ele também vê o mal que você pratica. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados, é que nós temos que ter bastante cautela, meditar, analisar que decisão antes nós vamos tomar. Para quê? Para que não afete a nossa vida com Deus. Para que não rompa os nossos laços, louvado seja Deus, espiritual com Deus. Porque Deus vê todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, significa, está bem provado, que o ser humano não consegue se esconder do olhar de Deus. Às vezes os nossos filhos, eles acham que praticam alguma coisa por onde vão, fazem alguma coisa por onde eles vão, e acham que está se escondendo do olhar de Deus. É aquilo que já disse agora há pouco. Ele se esconde dos nossos olhos, mas do olhar de Deus não consegue se esconder. Louvado seja o nome do Senhor. O esposo, às vezes, faz alguma determinada coisa e acha que se esconde da esposa. Não vai se esconder. Se esconde do olhar físico da esposa, mas do olhar de Deus não consegue se esconder. Resumindo, querido, significa que toda a terra, todas as nações, todos os seres humanos, seja branco, seja negro, seja pardo, seja brasileiro, seja
asiático, toda classe de pessoas, toda classe de ser humano está sobre o olhar de Deus. Não vai conseguir se esconder do olhar de Deus, porque o próprio escritor deixa bem claro. Louvado seja o nome do Senhor, que os olhos dele, do Senhor, estão em todo lugar. Como não é uma pregação, é apenas uma meditação da palavra de Deus, eu quero confortá-lo ao teu coração e dizer para você, ao término desta mensagem, não se preocupe, não fique atribulado, louvado seja o nome do Senhor, deixe tudo nas mãos de Deus, deixe tudo sobre os cuidados do Senhor. Por que estou dizendo isso? Tem pessoas que perdem até o sono, preocupado porque alguém está maquinando algo contra a sua vida. Tem pessoas que entram em depressão porque estão falando algo de você e às vezes é algo que você nunca cometeu, nunca pensou em fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lhe dizer uma coisa. Você pode até estar sendo condenado pelo ser humano, porque nós, seres humanos, nós temos esse hábito de condenar as pessoas pela aparência. Louvado seja Deus. Mas não se preocupe. Se você está na sua sã consciência, se você sabe que tudo que fala ou diga contra a sua vida não é verdade, fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque o ser humano te acusa, mas o nosso Deus te absolve. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba-se que o olhar de Deus está sobre toda a terra. Se alguém está te traindo, Deus está vendo. Se alguém está sendo infiel, Deus está presenciando a mesma coisa. Se alguém está tentando te apunhalar pelas costas, fique tranquilo. O olhar de Deus está sobre ele. Eu quero deixar para nossa meditação esta rápida palavra e quero dizer para você, e quero que você analise comigo, melhor dizendo, o olhar de Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deixe Deus no mundo. Que Deus te abençoe, Deus. Que Deus te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus.